Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para você que já acompanha os vídeos, seja muito bem-vindo a mais essa aula. E para você que está chegando agora, eu sou a Patrícia Saraiva e tem um vídeo meu aqui que eu conto um pouquinho da minha história, falo um pouquinho sobre mim. Então, se você está chegando agora, não vai fazer isso agora, né? Mas depois, vai lá, assiste esse vídeo onde eu conto um pouquinho da minha história, falo um pouquinho mais de mim e assim você continua seguindo aqui no canal. Aproveita também para ver os vídeos anteriores, tem bastante tema interessante, bastante coisa legal falando sobre educação e tudo que permeia essa área educacional aí. Mas vamos lá, hoje o nosso tema, o tema da nossa conversa é celular, amigo ou inimigo? Bom, a resposta que eu tenho para essa pergunta é os dois. Para mim, o celular ele pode ser tanto amigo como inimigo. Ele pode tanto ajudar como ele pode atrapalhar, né? Mas não só falando do celular, né? Vamos pensar assim em todos os eletrônicos, né? O computador, o iPad, a televisão, enfim, todos esses equipamentos que a gente acaba utilizando bastante no nosso dia a dia. E por que eu tô abrangindo e não tô falando só do celular? Porque a gente vai falar um pouquinho também dos nossos alunos. E os nossos alunos, né, se a gente pensar assim no uso de telas, ele não se restringe só ao celular. É claro que o celular é o mais fácil, né? Tá aqui na mão, eu entrego para ele vê o que ele quer ali, mas também a gente sabe que as crianças, elas em casa, elas ficam na frente da televisão, assistindo os seus desenhos, os seus filmes, né, os seus programas, os seus canais no YouTube. Ela também, muitas vezes, ela tem o seu próprio iPad, ela tem ali o seu próprio tablet, ela tem muitas vezes acesso ao celular do pai ou da mãe por N questões, mas vamos falar assim de uma forma muito geral do celular. Por quê? Porque ele é o mais prático, porque ele tá sempre com a gente, né? Ele já virou assim uma peça indispensável do nosso vestiário, para muitas pessoas, vestuário, aliás, né? Vestuário. Ele já virou essa peça-chave do nosso vestuário, mas ele também para muitas pessoas não é tão próximo assim. Tem pessoas que já conseguiram perceber que o excesso dessa companhia, digamos assim, ela não é tão benéfica assim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do nosso vídeo. Bom, como eu disse para vocês, aqui para mim a resposta é os dois. Ele pode ser tanto amigo como inimigo. Por quê? Se eu pensar no que o celular pode me ajudar, eu tenho uma lista muito grande de coisas. Eu vou trazer alguns aqui para vocês. Por exemplo, para mim, o celular ele funciona muito bem, é uma mão na roda para agenda, para eu colocar ali os meus compromissos e toda vez que alguém precisa de alguma coisa, Patrícia, tal dia, tal horário você pode? Eu espero. Eu abro a agenda do celular, ali tá os meus compromissos com o horário, tudo certinho, e eu falo, nesse horário que eu não consigo, mas consigo em tal. E assim também eu vou gerenciando as minhas tarefas ao longo do dia através de aplicativos. E aí a gente tem uma infinidade de aplicativos que ajudam a gente com isso, né? Desde aplicativos que a gente só coloca especificamente ali qual é a nossa tarefa, como aplicativos onde a gente descreve todo um projeto de trabalho, todo um plano de ação ali para uma coisa maior que a gente queira fazer, que a gente precisa fazer. Então, tudo isso ali na palma da nossa mão, no nosso celular, isso ajuda pra caramba. Pelo menos pra mim, isso facilita bastante. O fato de usar como meu despertador, né? O meu alerta ali, onde ele vai programado, né? Ele vai me avisar de determinado tempo que eu programei ali ou outra coisa. Então, isso também para mim ajuda bastante, né? Porque eu coloco o alarme, por exemplo, que eu vou dormir. E aí no meu celular eu tenho aquela função que no horário que eu coloco que eu vou dormir, que eu tenho que estar já na cama, para dar aquele período mínimo de sono que eu preciso, né? Ele já muda a luz, ele já reduz a luz azul dele, então facilitando ali para que se eu precisar do celular ou se eu precisar dele, né, no meio da noite, para que não venha aquela luz azul direto no meu rosto. Então ele tem essa função, como ele também tem a função do horário que eu vou despertar, se é todos os dias da semana no mesmo horário e tal. Mas também
tem como a gente usar ele, né, como aplicativos de produtividade, né? Eu citei alguns aplicativos que gerencia tarefas, que gerencia as coisas que a gente tem para fazer, mas tem aplicativos também que são mais específicos para gestar o tempo do que a gente está fazendo, né? E eu acho que o mais clássico de todos é o Pomodoro. Eu usei o Pomodoro por muito tempo, né? Então o Pomodoro, você tinha ali um intervalinho de 25 até 45 minutos, onde você colocava ali o tempo para fazer alguma coisa. No meu caso era para estudar, então eu passava aquele tempo estudando e dali eu já deixava certinho que dali em 15 minutos ele despertaria de novo para eu retornar, ou em 5 minutos, e aí eu ajustava esse tempo, o tempo que eu fazia a minha pausa, né, para não ficar muito tempo também na frente de tela, muito tempo também estudando. Isso para mim facilita bastante essa pausa para outras atividades. Então eu utilizava muito o Pomodoro, agora eu já coloco mesmo direto no meu celular, coloco ali o despertador para dali tanto tempo ele despertar, e ele despertando eu já sei que eu tenho outra coisa para fazer, ou é uma pausa para que depois eu volte a fazer o que eu estava fazendo, enfim. Então, existem muitos aplicativos de produtividade que você tendo ali no celular, na palma da sua mão, isso ajuda pra caramba, não é? E tem também, para mim, não sei você, e se você não faz isso, fica a dica aqui, eu utilizo muito o celular como forma de registro nas minhas aulas. Então, eu uso tanto o bloco de notas como o gravador de voz, né? Eu passo uma manhã inteira dando aula, não tenho intervalo, tenho sim meu intervalo para comer um lanche, alguma coisa assim, mas não tenho tempo, nesse período eu não consigo fazer esse registro, deixo para fazer depois. Então no final da manhã, depois de 4 ou 5 aulas dadas, eu pego o meu gravador e falo, na primeira aula eu dei aula para tal turma, aconteceu isso, não posso esquecer desses dados para poder registrar, né, no relatório, enfim, qualquer coisa que necessite desse detalhamento de como foi a minha aula. E ali eu faço esse registro, aí quando eu chego na minha casa, que eu vou redigir um relatório, que eu vou fazer qualquer, uma espécie de anamnese, né, de como foi a minha aula, de poder linkar ali e estruturar o que aconteceu, o que não aconteceu, eu ouço esse áudio de novo, ele vai me trazendo a memória, né, e aí já parte de cada um, mas, por exemplo, eu tenho uma memória fotográfica, uma memória visual muito boa, então o fato de ouvir aquilo que eu falei, né, para registrar aquela aula, já vai me trazendo à memória todas as imagens daquilo que eu estou falando. E aí, a partir da minha memória, eu consigo redigir um relatório com mais detalhes, colocar mais informações ali, e até mesmo para mim, né, para as minhas anotações, para aquilo que eu faço de cada aluno, para eu saber como é cada aluno, observar melhor, entender melhor esse aluno, eu utilizo desses recursos. Então, para mim, o celular acaba sendo também como uma ferramenta de trabalho para poder fazer os registros das minhas aulas, né? Um registro ali prévio, com alguns tópicos, alguns pontos que eu não vou esquecer, para em casa, mesmo com calma, redigir ali o relatório ou fazer as anotações que eu preciso. Mas ele também pode atrapalhar, né, gente? Não é só ajuda, ele pode também ser ali um inimigo, ele pode ser um vilão, como, por exemplo, o fato da gente perceber hoje em dia que as pessoas estão literalmente viciadas no uso do celular. Por quê? Se a gente pensar o que é um vício, é você ficar dependente daquilo, você não conseguir tirar aquilo do seu alcance, da sua rotina, enfim. E tem muitas pessoas que precisam ter o celular por perto, nem que for só para abrir, olhar a hora ou abrir o WhatsApp e ver que não tem mensagem nenhuma, mesmo lá marcando que não tem notificação, mas a pessoa precisa estar com ele ali por perto, né? Precisa estar ali em contato, precisa ver alguma coisa, precisa mexer no celular. Então isso já aconteceu uma transformação, né, no nosso comportamento, nessa parte neurológica, para que a gente fique nessa dependência do celular. E eu tô falando por enquanto de nós adultos, hein? Eu, você, não tô falando dos nossos alunos, nem das crianças, nem dos adolescentes ainda não. Mas, se a gente pensa também, né, no celular atrapalhando, né, ele como um vilão ali da história, eu também tenho o fato de que muitas vezes eu tô ali com o celular aberto, porque eu preciso fazer uma coisa importante, responder uma mensagem, um e-mail, qualquer coisa assim,
Só que automaticamente eu já clico no íconezinho de uma rede social, entro, começo a mexer, mas aí eu lembro que eu tenho outra rede social, eu clico, mexo. Aí eu lembro que eu tenho outra rede social, eu clico para ver ali, mexo. E numa dessa, o tempo passa e a gente nem percebe. Então ele acaba sendo como um ladrão do nosso tempo. Então se você ali precisa do seu tempo cronometrado para fazer as suas coisas, né, para cumprir com as tarefas do dia a dia, o celular ele pode ser um grande vilão nesse sentido, porque ele rouba o seu tempo pelo fato de que uma coisa vai levando a outra. E isso acontece também comigo. Essa é uma luta que eu tenho para que assim, tá, eu só vou ver aqui, tem um direct para responder. Responda esse direct e chega. Mas aí não, você volta lá na página inicial e aí você vê uma postagem que é interessante, aí você já quer ver o story e uma coisa leva a outra. Eu passo muito por isso também, é uma coisa que assim, eu tento me policiar cada vez mais justamente para não ter esse meu tempo que é preciosíssimo roubado, porque a gente sabe, né? O nosso tempo ele vai, mas ele não volta. Então a gente tem que saber administrar muito bem o nosso tempo. Por isso que o celular pode ser um amigo ou um inimigo nessas horas. Agora, entrando mais assim no mundo dos nossos adultos, mas isso também acontece com a gente enquanto adultos, mas entrando no mundo dos nossos alunos, das crianças, dos adolescentes, uma coisa que a ciência, os estudos já vem mostrando muito é o quanto a agitação, né, a hiperatividade, a falta de foco, a falta de uma atenção dirigida, a falta de uma atenção ali focada, está sendo prejudicado por conta do uso de tela, o uso de celular. Porque o que acontece? O celular hoje tem um mecanismo, em algumas redes sociais tem uns mecanismos que fazem com que a gente fique muito preso naquilo e a gente percebe assim, o story tem 15 segundos, o Reels tem 59 segundos, 1 minuto, então eu vou educando o meu cérebro a sempre, daqui 15 minutos é outra coisa, daqui 1 minuto é outra coisa, daqui 1 minuto é outra coisa. E eu fico nessa agitação interna, que acaba externalizando também, de sempre esperar o que vem depois, o que vem depois, o que vem depois. Então a gente fica sempre naquela expectativa. Isso gera essa hiperatividade, isso gera essa agitação toda. Nos nossos alunos é muito mais visível, mas em nós adultos também, porque a gente fica assim, né? É interessante você olhar o comportamento às vezes de algumas pessoas que tá com a TV ligada porque tá prestando atenção no noticiário, tá conversando com alguém, né? Alguém da família, alguém que tá ali próximo e tal, e no meio dessa atenção, bem entre aspas, no noticiário dessa pessoa que tá conversando, você ainda abre o celular e começa a mexer nesse celular. Sabe umas coisas assim que entra num modo automático, você faz às vezes sem perceber e ali você tá presa ali mexendo naquele celular, querendo ver, querendo saber, enfim. Então, ele pode ser um grande vilão nesse sentido. E ainda falando dos nossos alunos, essa questão de eu ter esse tempinho, né? Então, eu tenho um story de 15 segundos, eu tenho um Reels, um vídeo, né, de 59 segundos, 1 minuto. Então, eu vou acostumando o meu cérebro a esse tempo curto. E nos nossos alunos, o que acontece com eles? Se eles têm um uso muito excessivo de telas celulares, se eles estão expostos muito a isso, quando você está na sala de aula, quando você está numa atividade com eles, eles não têm esse tempo de espera, né? Enquanto você está ali explicando a atividade, e muitas vezes isso leva mais de 59 segundos, você mal acabou de falar e o seu aluno tá ali. A gente não vai brincar? A gente não vai fazer? A gente não vai levantar? A gente não vai sair? Porque ele não tem aquele tempo de espera, ele já não consegue mais se concentrar naquilo que é importante que ele tem que fazer. E isso é muito perigoso, principalmente pensando, né, nas crianças que estão nesse processo de alfabetização. Não que não seja um problema para as outras faixas etárias, mas se você pensa nesse período de alfabetização, o que mais você precisa nesse momento é um aluno que esteja focado e que saiba esperar. Porque se você está no processo de alfabetização numa turma, vou ser muito generosa agora, 25 alunos, o aluno que está lá entre os últimos, né, pegando uma sequência ali de fileiras, ou sei lá, a organização que a professora escolheu, ele não vai ter essa paciência, esse tempo de espera.
E isso porque o tempo de espera das crianças já não é muito grande. Ele já foi reduzindo muito ao longo do tempo, né? Achava-se que o tempo de atenção era de mais ou menos 50 minutos e por isso as aulas de 50 minutos. Hoje esse tempo está muito mais reduzido. E se eu tenho estímulos que mostram para o meu cérebro que dali 59 segundos eu tenho outra coisa, dali 15 segundos eu tenho outra coisa, eu já troca. A criança que está ali naquele processo de alfabetização, de pré-alfabetização, ela também está esperando que a professora dali 15 segundos troque, daqueles 59 segundos troque e que ele faça outra coisa. E se ele não sabe esperar, se ele não tem já esse controle inibitório, né, essa função executiva importante, se ele não tem esse controle inibitório ali sendo trabalhado, que ele ainda não está desenvolvido, mas se eu não tenho esse controle inibitório ali sendo trabalhado para que a criança, só num comando de voz ou alguma coisa assim que ela consiga voltar e esperar, ela vai causar dentro da sala. Ela vai sair cutucando os outros, ela vai querer correr, ela vai se dispersar com muita facilidade. Então a gente tem esses problemas, né? Então é muito importante que a gente coloque para os nossos alunos e para nós mesmos, em primeiro lugar, assim, quais são os benefícios e os malefícios que o celular tem para mim. E nesses malefícios eu consigo melhorar? Claro que consegue, mas eu preciso estar atenta ao que está acontecendo e disposta a essa mudança. Foi muito interessante porque há 4 anos atrás, em 2018, né, eu fiz uma reunião com os pais da educação infantil, que eu estava, né, trabalhando nessa escola, e tinha uma reunião específica de educação física, e o tema da reunião ali, a conversa com os pais, era a diferença que eu já estava percebendo nos alunos, porque já faziam 7 anos que eu já estava dando aula nessa escola, então eu já tinha acompanhado ali crianças que entraram com 6 meses e se formaram ali na educação infantil, fizeram o primeiro ano do fundamental e eu os acompanhei e eu fui percebendo que assim, o tempo de atenção foi diminuindo, o foco foi diminuindo, o tempo de espera foi diminuindo, mesmo trabalhando esses elementos de controle inibitório e tudo mais. E eu trouxe para os pais dados que na época a Sociedade Brasileira de Pediatria já colocava ali, e hoje ainda tem, se você entrar lá você encontra, isso é muito importante, que é o tempo recomendado de tela para cada faixa etária. Então, por exemplo, de 0 a 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria é 0 telas, né? E assim, não mesmo, nenhum tipo de tela, nenhum tipo de exposição, até por conta desses 2 primeiros anos. E assim ela vai discriminando o tempo que ela acredita, né, de acordo com estudos e tudo mais, para esse tempo reduzido de tela. Mas a gente sabe que o certo mesmo, o ideal, para que a gente não tenha nenhum problema, nenhuma questão ali que atrapalhe o desenvolvimento, e principalmente esse processo de ensino-aprendizagem da criança, o ideal mesmo seria 0 telas. Seria que as crianças estivessem ali brincando, fazendo as suas brincadeiras, tomando as suas decisões, se frustrando, se entediando, que tudo isso faz parte. Se a gente pegar a nossa infância, a minha, né? Você talvez seja mais novo que eu, mas ali, os nascidos da década de 90 para trás não tinham esse acesso a telas, a celular, não era televisão o tempo todo, pelo contrário, era brincar na rua, era pensar nas suas atividades, era lidar com o tédio, não tenho o que fazer, e ficava lá, não tenho o que fazer. Mas eu podia fazer tal coisa, ir lá inventar, criatividade ali, a flor da pele. Hoje a gente não tem mais isso. Então, o ideal mesmo, né, que as pessoas assim, que estudam a sério isso e que entendem, principalmente os malefícios disso, são todos unânimes em dizer 0 telas. Mas eu sei, se você é pai, se você é mãe, se você tem mais de um filho, você utiliza esse recurso a seu favor, para que você possa fazer uma tarefa ali dentro de casa, entreter o seu filho, por exemplo, enquanto você está jantando, né, num restaurante, alguma coisa assim. Eu entendo tudo isso, mas é importante que você, enquanto pai, enquanto responsável, até mesmo nós, educadores, né, a gente tem ali os nossos filhos de amigos, os nossos sobrinhos, os nossos vizinhos, a gente alertar dessas coisas. E na sala de aula trazer essas informações também. Para as crianças que já têm esse nível de conhecimento, de consciência, mostrar para eles, olha, toma cuidado, porque acontece isso prejudica você. Então, assim, usa esse tempo para fazer outras coisas.
vai trabalhando, vai conversando isso com os alunos ao longo da sua aula, e isso é muito importante. E o objetivo da reunião era justamente esse, trazer esses dados e discutir um pouquinho isso com os pais. O quanto, já lá em 2018, o número de crianças com miopia estava crescendo demais, né? O número de crianças com mais agitação, mais hiperatividade, né? Com menos atenção, com menos foco, o quanto isso já estava sendo prejudicado. Imagina agora, diante de tudo que a gente passou nos últimos anos, muito mais, não é? Então, é importante que a gente traga essa consciência, né? Esses dados para esses nossos alunos, para que a gente converse com eles. E isso tem um significado importante. Pode não fazer sentido ali naquele momento, mas pelo menos fica aquela... Ah, é verdade, eu sei disso, a professora falou mesmo. O ano passado eu dei aula no ensino médio por um período e eu trouxe, né, dentro de uma aula específica, falando justamente dessas questões que influenciam no desenvolvimento do nosso cérebro, né, ainda mais dos adolescentes que estão finalizando ali essa etapa, né. A gente sabe que essa parte aqui da frente do cérebro, a parte frontal, responsável por tomada de decisão, pensamento lógico, né, de raciocínio, ela vai terminar de se desenvolver mesmo, né, esse processo de mielinização, que é aquela camadinha de gordura que a gente tem em volta dos neurônios ali, ela vai finalizar por volta dos 20 anos, mais ou menos, alguns dizem 22 anos. Então, eu trouxe para esses alunos do ensino médio, falando especificamente de Alzheimer, de doenças neurodegenerativas, falando das influências externas que facilitam com que isso aconteça. Então, você tem uma propensão muito pequena, só que os seus hábitos, os seus comportamentos, eles levam você a ter isso de uma forma muito, muito maior, né? E aí a gente pode colocar também o uso de telas, né? Eu comentei isso com eles, até porque eu tinha muitos alunos ali que costumavam ficar com fone de ouvido e tal, então eu tinha muito esse diálogo, esse combinado com eles, de tipo, eu sei que você tá com fone, mas agora eu preciso que você tire, para eu ter certeza que você tá prestando atenção no que eu estou falando, no que eu estou explicando, porque você ouvindo uma coisa e eu aqui na frente, são duas informações completamente opostas, vindo por estímulos bem diferentes, competindo pela sua atenção. E aí, pode ser que eu perca, e eu não quero perder agora, porque eu quero que você preste atenção, eu quero que você aprenda. Então, eu tinha esse tipo de conversa com os alunos, para trazer essa consciência para eles. Isso é muito importante. Então, gente, é muito importante a gente pensar nesse uso de telas, principalmente no uso do celular, né, que é o nosso tema principal aqui, principalmente para os nossos alunos, né? O que isso prejudica para eles? O que isso traz de consequências, né? Esse uso exagerado. Mas a criança, você vai explicar para ela, a criança não vai falar para o pai dela, não quero o celular, mãe, porque a professora falou que não é para usar. E aí a criança vai querer brincar, vai querer sair correndo, e a mãe quer justamente o contrário, né? A mãe quer o aluno, a criança dela, o filho dela, sentado, quietinho, focado numa única coisa para ela conseguir fazer as tarefas e saber que essa criança não vai se machucar, que não vai acontecer nada mais sério. Mas a gente precisa pôr na balança, né? Os pais, nós, professores, o que é que nós queremos? O que é mais importante? É a saúde, a garantia de um crescimento, de um desenvolvimento, né, maturacional desse corpinho, desse cérebro, o melhor possível, ou eu vou ser ali um ponto de, um facilitador, uma pessoa ali que está propiciando com que ela faça uso de um equipamento, né, ou que ela tenha acesso a telas, e que eu sei que eu tenho a plena consciência de que isso não é benéfico para ela. Então, o que é que eu quero? Eu preciso pôr isso na balança, porque afinal de contas, quando a gente fala de processo educacional, não é só o que eu estou fazendo ali dentro da sala de aula porque está no livro ou porque foi pedido para ser dado de conteúdo. A educação, ela vai muito além disso, muito além. Então, essa explicação para os alunos, essa explicação para os pais, né? Alertar os pais desse sentido, trazer ali algumas possibilidades, algumas ideias do que eles podem ou não fazer com os seus filhos para facilitar com que use menos telas e faça mais atividades, use mais esse corpo, se mexa, se movimente mais. Quanto mais a gente puder contribuir nesse sentido, melhor. Então, essa questão de não tomar cuidado, né, e acabar sendo assim esse meio
para que esse desenvolvimento e crescimento das crianças fique prejudicado. Uma coisa também muito interessante, estava me recordando agora, foi recentemente a fonoaudióloga da escola, né? Ela estava conversando com os pais, eu estava participando dessa reunião e eu comentando com os pais a importância de que eles se movimentassem, a importância de que eles brincassem, principalmente até os 6 anos, né? Trazendo todos esses elementos para os pais, e ela acrescentou justamente o que eu falei anteriormente. Ela como fono, né, o que ela tem recebido no consultório dela, dizendo da quantidade de mães que não aguentam esses filhos hiperativos, esses filhos agitados, esses filhos que não prestam atenção e que estão, né, trazendo um desempenho ruim, negativo da escola, e ela falando, tá, como é que é o uso de celular? Como é que é o seu uso de celular? Quanto você permite ele? Não que nós adultos, né, eu como educadora ou como mãe, como pai, vou deixar de usar o celular, não. Mas é pontuar para o aluno, olha, para você, nesse momento, não é bom. Ah, mas você fica no celular o tempo todo. Primeiro, eu sou adulta. Segundo, esse celular na minha mão pode ser exatamente trabalho. Então eu não posso deixar o celular porque eu não posso deixar o meu trabalho. Quantas pessoas não dependem dessa tela, não dependem desse celular para trabalhar? E aí cabe a nós dar esses exemplos, essas explicações para os nossos filhos, porque afinal de contas, nós não somos iguais. Eu sou adulta, sou professora, a criança é criança e não tem nada a ver comparar uma coisa com a outra. Então, às vezes eu escuto assim, né, de uma criança falando para o pai, já ouvi isso assim, né, de algumas crianças próximas. Você não deixa eu pegar o celular, mas você fica com ele o tempo todo. E realmente, o adulto ali, a mãe, o pai, usa o celular como meio de trabalho. E tá dando esse exemplo pro filho, né? Porque a gente fala muito desse exemplo, que o pai tá usando o celular o tempo todo e tal. 2 pontos que eu vejo aqui importantes pra gente pensar nesse quesito, nesse ponto específico, nesse exemplo que eu trouxe. Primeiro, pontuar a criança de que você é criança, tem as suas responsabilidades, eu sou adulto, tenho as minhas. Nas minhas responsabilidades cabe esse uso de celular, que acaba sendo mais exagerado, mais tempo do que deveria. Mas você, criança, não se compare a mim. Somos diferentes. Você tem um desenvolvimento, eu tenho outro. Você tem uma idade, eu tenho outra. Você tem uma experiência, eu tenho outra. E por aí vai. Para pontuar mesmo para a criança. Me fugiu a palavra, eu queria outra agora. Mas para pontuar mesmo para a criança, é verdade, você é adulto, eu não. Então para você certas coisas pode, para mim outras não, algumas não. E a criança vai entendendo esse mundo que vai indo, que vai caminhando, que vai amadurecendo, que vai crescendo. E algumas coisas cabem, outras coisas não cabem. Então cabe a nós pontuar isso para a criança, pontuar isso para quem tá ali debatendo com a gente, e esse debate é de uma criança de 6 anos, 8 anos, 10 anos, que tá debatendo. Você tá falando pra mim, mas você não sai do celular? Pera lá, sou adulta, tenho esse trabalho, tenho esse objetivo, você é criança, tem isso e tem isso. Bem diferente, não é? Né? Então eu acho que pontuar isso é muito importante. Outra coisa é, se eu sou um adulto e dependo do meu celular para trabalhar ou para fazer as minhas atividades, será que não está na hora de dar uma revisada se todo esse tempo que eu estou passando na frente do celular ou de uma tela é realmente necessário? Principalmente se eu tenho filho, se eu tenho uma criança que está ali e que me quer por perto. Porque eu ali com o celular, por mais que eu esteja, brinca aí, tô no celular, não, eu não tô ali com você. Né? Tá só o corpo presente, mas não tá ali, não tá sendo presença para a criança. Então também eu acho que cabe essa avaliação, essa revisão de, poxa, eu tenho tempo de trabalho, mas o tempo que meu filho estiver comigo, que essa criança estiver comigo, não vou ficar mexendo no celular, eu vou poupar um pouquinho isso. Isso também é importante, né? Para que o aluno, a criança perceba que o professor está ali para ele. E eu falei aluno justamente por conta de ver e saber que professores também têm esse hábito de ficar o celular o tempo todo, mesmo dando aula para as crianças. Só que dependendo da faixa etária isso é perigosíssimo, né? Vamos imaginar a situação, você é professora de educação infantil, suas crianças estão brincando ali no parque, estão brincando num lugar mais aberto, e você deixa as crianças brincando, você tá olhando e de repente você lembra, nossa, deixa eu ver meu celular.
E aí acontece aquilo que eu falei anteriormente, o tempo vai passando, porque uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. O seu aluno, a criança se machuca ou acontece qualquer coisa, você não vê, você não sabe como socorrer e olha o perigo disso, olha o perigo disso. Então fica também esse alerta para que nós, enquanto professores, educadores, para que a gente tenha essa consciência de tem momento para isso e tem momento que não é para isso. Isso é importantíssimo. Mas vamos lá, né? O que eu acredito ser, assim, o ideal? O que eu acredito ser o melhor? O melhor mesmo seria 0 telas, sinceramente. Eu sou a favor de que não se use tela o tempo todo. Ah, mas Patrícia, você não sabe da minha realidade, por quantos filhos eu tenho, porque eu preciso fazer minhas coisas, porque senão eu não dou conta, é só o tempo que eu tenho, e ele tá acordado, e eu não posso brincar com ele, eu não posso... Tem muitas questões que são levantadas nesse sentido para justificar o uso do celular, o uso da tela para aquela criança naquele momento em que ela poderia estar brincando com você, que ela poderia estar interagindo com você e você deixa ela com o celular, como se fosse uma babá, e aí você vai fazer as suas coisas. E aí eu fico pensando assim, vamos pensar a longo prazo, médio prazo, longo prazo? Quem é que está educando, né, essa criança, esse filho, enquanto você deixou o celular e está fazendo as suas coisas? O canal do YouTube que ele está assistindo, o canal, o perfil de tal pessoa que ele está vendo. É ruim tudo isso? Não, não é ruim, tem coisas boas. Mas se você não está por perto, se você não está fiscalizando o que ele está vendo, ele vai tirar muitos proveitos. Eu não posso nem falar que é proveito, mas ele vai tirar, assim, coisas negativas. Ele vai aprender, aliás, vai desaprender, né, muita coisa. Ai, Patrícia, você tá sendo radical demais. Você tá sendo radical demais porque, assim, eu não tenho paciência, eu não tenho tempo. Tudo bem, tudo bem. Se essa é a sua escolha, não tem problema nenhum. Agora, uma coisa eu vou te falar de toda sinceridade, toda a sinceridade do meu coração. Eu, como educadora, de já ter passado pelo ensino médio, de analisar e de ver o comportamento desses alunos, desses adolescentes, dessas crianças, eu posso dizer para você com toda certeza, o preço que vai ser pago por isso vai ser muito caro. O preço que vai ser pago por ter deixado essa criança e esse adolescente muito tempo em frente a uma tela, em frente a um celular, vai ser um preço muito alto a se pagar. E esse preço que vai ser pago vai ser o preço pago pelo professor na escola, porque e se você é professor e percebe que muitos desses comportamentos dos alunos é por conta de celular e tela, você com certeza está concordando comigo agora. Então, esse preço a ser pago é pago por nós enquanto professores, mas você, pai, você, mãe, você responsável por essa criança, vai ter que pagar esse preço alto e não é agora, é no médio e longo prazo. E por que esperar tudo isso acontecer se eu posso prevenir, se eu posso minimizar essa situação a partir de agora? Então é isso que eu queria pontuar para vocês, né? A gente tem, assim, alguns caminhos que pode seguir. Se você tá achando que eu tô falando muita besteira, se você tá achando que eu sou muito radical, não tem problema nenhum. Fica tranquilo. A sua opinião com relação a isso, eu respeito, assim como eu tô aqui colocando a minha e você tá me ouvindo e aceita ou não, adere ou não. Mas como sugestão aqui, como caminho, como dica, né? Que eu sempre termino, né, o videozinho trazendo uma dica, uma informação para você. Dá uma olhadinha lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, dá uma olhadinha nos estudos que já vêm sendo feitos com relação ao uso de telas. Dá uma olhadinha na tabela que eles sugerem como tempo de exposição a telas para essas diferentes faixas etárias, né, ali criança, adolescente. Procura pessoas, né, a gente tem ali as redes sociais, a gente tem perfis e pessoas que a gente se espelha, busca como exemplo. Procura pessoas que afirmam ali que fazem, né, uso de 0 telas, como elas fazem isso? Como elas lidam com os filhos, sabendo que eles não vão ficar expostos a telas, não é esse o objetivo dela, e o que elas fazem? Como essas crianças lidam? Né? A gente tem essa coisa de pensar que todo mundo tem celular, meu filho tem que ter também. Todo mundo leva celular na escola, meu filho tem que levar também. Eu gosto muito de uma frase que eu já ouvi muito dos meus pais.
você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, se você, enquanto pai e mãe, tiver com esse pensamento de ficar, mas o outro tem, meu filho não vai ter, tadinho, vai ser excluído. Que preço você quer pagar? Você quer pagar o preço momentâneo do seu filho ser aceito porque ele também tem um celular igual aos outros? Ou você quer pagar o preço a médio e longo prazo de todas as consequências que podem vir por conta do uso desse celular? Eu tô trazendo aqui o lado mesmo do celular inimigo, tô mesmo porque assim, a gente tem visto que isso está sendo causa de muitos problemas, de muitos transtornos, de muitas situações que a gente tem como reverter, a gente tem como mudar, só que pela comodidade, pela facilidade, a gente, deixa ver, deixa mexer, pega aqui, quer mexer no celular? Mexe, mas me deixa quieta, me enche o saco. Não é assim que às vezes a gente ouve, ou às vezes a gente fala? Então, isso tem um preço a se pagar. E a pergunta que eu deixo para você é, você está disposta? Você está disposto a pagar esse preço? A médio e longo prazo? Então, pensa aí. Bom, outras coisas também, eu falei, né, de você pôr na balança com relação à criança, com relação ao filho, ao sobrinho, enfim, ao aluno, mas você e eu enquanto adultos, né? Quais são as nossas necessidades? Tipo, há necessidade mesmo de se passar tanto tempo em determinada rede social? Se esse não for o seu objeto de trabalho, claro. Mas há necessidade de ter que deixar, por exemplo, todas as notificações ali ativas para aquele negócio ficar apitando o tempo todo? Será que há essa necessidade? Será que há a necessidade de, a hora que eu tô com os meus alunos, a hora que eu tô com os meus filhos, ficar mesmo mexendo no celular? Claro, não tô falando para você também assim, né, guardar o celular na bolsa lá às 7 da manhã e só pegar ele ao meio-dia, não é isso. Eu sei que muitas vezes a gente precisa do celular até mesmo por conta do que a gente programou para aula, das nossas atividades. Eu, por exemplo, muitas vezes em aula, às vezes o aluno me pergunta alguma coisa, nossa, eu não sei te responder isso, mas para esperar até semana que vem para eu te responder, espera aí, vou perguntar aqui, vou dar uma pesquisada aqui bem rápida, né? Sites confiáveis ali, eu bato o olho, vejo, encontrei isso, mas ainda não estou satisfeita com essa resposta, depois eu te trago mais. Ou, acabei de confirmar, é isso. Acabei de desmentir, não é isso. Então, às vezes isso é recurso para o nosso trabalho também. A questão é, há necessidade de ser o tempo todo? Há necessidade de mexer toda hora? Então é isso que a gente precisa dar uma boa pontuada. Então, pensando no que você pode fazer, né? A partir de hoje, a partir de amanhã na sua aula, a partir de agora, conversa com seus alunos, traz para eles, pesquisa, busca essas informações, né? Tem a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem outros sites também, outras fontes de pesquisa também com dados muito interessantes. Traz essas informações, esse conteúdo para os seus alunos, para os seus filhos, né? Observa em você quais as necessidades que você tem de mexer com esse celular o tempo todo e tal. E uma outra coisa importante, eu acabei deixando mais para o final, mas ela não é menos importante por conta disso. Já parou para pensar que o uso do celular, da tela, né, da luz azul antes de dormir pode prejudicar o seu sono? O fato do celular estar ali por perto, né, tem pessoas que deixam ele muito próximo da cabeça, né? Então existem também pessoas estudos dizendo, né, do quanto isso também pode ser prejudicial para a nossa saúde, né, enquanto ali exposta a todo esse magnetismo, todos esses elementos, né, de ondas, de energia, enfim, é um assunto, um campo que eu não domino. Mas eu sei o quanto isso pode ser prejudicial. Então, essa necessidade do celular estar ali muito perto, de estar com a internet ligada a ponto de chegar notificações e você acordar por conta disso, ou você inconscientemente saber que o seu celular está por perto e sem perceber você pega o celular ali e começa a mexer. Então, essa questão assim do quanto também o celular pode atrapalhar o seu sono. Então, deixa o celular mais afastadinho, né? Eu costumo fazer isso, o meu celular não fica do lado da minha cama, até porque facilita para que eu levante, né? Tem alguns dias ali que sair da cama não é 1, 2, 3 e levanta, e aí eu deixo o celular longe da cama, então eu tenho que me levantar da cama para desligar o despertador,
Então ele já não fica ali perto de mim. E esse tempo, né, de exposição da luz um pouco antes de dormir, até na hora que acorda. Tipo, desliga o despertador, faz as que tem que fazer, faz seu café, toma seu café depois, mexe no celular, não faz isso logo em seguida, tá? Isso também fica como dica para você. E lembra que o celular ele tem uns recursos que podem ser utilizados para você durante a aula, né? Como eu falei, que eu faço muito, que eu uso o celular como forma de registro, né? Seja fotos, vídeos ou áudio, que me facilitem depois para fazer um relatório, uma avaliação, enfim. Bloco de notas ou aplicativos mesmo que facilitem ali para que você possa, de alguma forma, fazer isso, ajudar a sua prática, né? Trabalhar ao seu favor, ser seu amigo nesse sentido. Então, esses são só alguns pontos. Claro que a gente teria muito mais outros pontos para abordar aqui, né? Para falar do uso do celular, sobre o tempo de exposição, né? Que a gente percebe hoje, o quanto eu coloco também na frente de uma televisão, né, o desenho que está assistindo, ou esse tablet que tem que estar ali, né, o carro já tem aquele suporte que tem que estar ali, aquela estimulação visual excessiva, auditiva também excessiva, para a criança, num momento onde ela podia estar contemplando, né, que ela podia estar olhando ao redor, né, entendendo, fazendo perguntas com relação às coisas, e não recebendo esse excesso de estímulos que mais atrapalha do que ajuda, no caso das nossas crianças, nossos alunos, né, adolescentes que estão ali em crescimento, estão desenvolvendo o seu corpo, o seu cérebro, estão amadurecendo. Então, nessa aula, nessa conversa de hoje, eu queria pontuar isso para vocês. O celular, amigo ou inimigo? Os dois, depende de como você usa. Eu te vejo numa próxima aula. Até lá!